Aprendendo a linguagem da fé para obter vitórias e soluções para os problemas da vida. Quando tudo parecer escuro e sem esperança, e você sentir-se perdido a vaguear pela estrada da vida, não fique confundido nem preocupado. Antes, use a linguagem da fé que Davi usou. Declare: eu não conheço o caminho, mas Deus me dirige. Neste mesmo instante, a sua mão terna descansa sobre a minha cabeça. À medida que você declarar a liderança de Deus, sentirá a realidade do poder guiador divino em sua vida. Confie em Deus, saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Declare a palavra de Deus, reconheça a proteção do Senhor. Davi reconheceu a proteção de Deus, dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Os pastores, na época de Davi, usavam a vara para repelir os animais que ameaçassem a segurança do seu rebanho. Quando animais selvagens tentavam atacar as ovelhas, o pastor usava sua poderosa e forte vara a fim de afugentá-los. Davi usou esta analogia em sua linguagem. Ele comparou Deus a um pastor, dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Em vez de permitir que a conscientização do perigo ao seu redor aumentasse, ele falou do Deus que o cercava e guardava, dando-lhe consolo. Davi, tendo aprendido a linguagem da fé, uma linguagem que reivindicava a proteção divina, encontrava-se seguro no meio das guerras e conflitos da vida. Declare a liderança de Deus. Em meio ao perigo, Davi declarou a liderança de Deus. Tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. O cajado é uma vara longa com uma extremidade curva como um anzol. O pastor leva consigo o cajado o tempo todo. Quando uma ovelha sai do caminho, o pastor estende o cajado e engancha-o em torno do pescoço dela e gentilmente a leva para a direção certa. Da mesma forma, Deus, pelo poder do Espírito Santo, guia-nos no caminho direito. Com a proximidade do perigo, Davi aprendeu a linguagem da fé que declara a liderança do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Quando tudo parecer escuro e sem esperança, quando você vê o perigo chegando ao seu redor, declare: eu não estou só, porque ele disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Declare a palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor e louve a Deus pelo seu cuidado e sua proteção. Em Provérbios está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Se você e eu declararmos a liderança de Deus, ele endireitará as nossas veredas. Assim como Davi usou a linguagem da fé nos tempos de perigo, também nós o devemos fazer. Você e eu não precisamos ter medo do perigo, nem do mal, porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, estará sempre conosco, na presença dos adversários. Não temos apenas enfrentar os perigos causados pelo mal, temos também muitos adversários. Dúvida, frustração, fracasso, insuficiência, pessoas cujo propósito é destruir-nos. Em face de tudo isso, é importante usar a linguagem da fé. Declare as provisões de Deus. Davi proclamou as provisões de Deus. Ele disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmo 23, versículo 5. O Senhor preparou uma mesa com alimento delicioso na presença dos adversários de Davi. Deus providenciou tudo o que Davi necessitava a fim de ter forças para continuar.
E Davi proclamou as provisões de Deus em voz alta. Nossos adversários desejam que morramos de fome, que sejamos destruídos. O propósito de Deus, porém, é outro. O Senhor prepara uma mesa cheia de provisões, especialmente para nós, na presença de nossos adversários. Quando proclamamos as provisões de Deus com a linguagem da fé, Ele mostra a nossos inimigos quão grandioso Ele é para seus filhos. Reconheça a honra que Deus lhe presta. Davi reconheceu, ele disse: unges-me a cabeça com óleo. Salmo 23, versículo 5. Se ungirmos a cabeça de alguém com óleo num dia quente, essa pessoa será refrescada. Ungir a cabeça de alguém com óleo também era símbolo de honra, um símbolo que elevava a pessoa acima dos outros. A Bíblia registra que Deus ungiu a Jesus Cristo e fê-lo superior aos anjos, na presença dos seus inimigos. Davi reconheceu a honra que Deus lhe prestava, dizendo: Deus, unge-me a cabeça com óleo e eleva-me, tornando-me superior a meus adversários. A presença e as provisões de Deus fazem o mesmo por nós. Ele nos torna superiores aos nossos inimigos e devemos reconhecer tal fato mediante a linguagem da fé. Declare as bênçãos de Deus. Davi declarou: o meu cálice transborda, Salmo 23, versículo 5. Na presença dos adversários de Davi, Deus o abençoou além de suas necessidades. Deus o abençoou com tanta fartura que seu cálice de necessidades encheu até transbordar. Na presença dos seus adversários, Deus o abençoa também e faz com que seu cálice transborde. No Gênesis, Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Depois desta promessa, Abraão teve que passar por um longo processo a fim de aprender a linguagem da fé. Terminado o processo, ele declarou as bênçãos de Deus. Bênçãos essas que permanecem conosco até hoje. Na juventude, Davi aprendeu a importância de declarar as bênçãos de Deus. Ao sair para lutar com o gigante Golias, ele sabia que Deus o havia abençoado com um favor divino e declarou tal fato com a linguagem da fé. Há um enorme e poderoso gigante, disse o jovem Davi. Tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 a 47. Com a linguagem da fé, Davi construiu circunstâncias de vitória, fazendo com que o forte Golias fosse derrotado. A linguagem da fé, usada por Davi, preparou a cena na qual Deus pudesse operar. Davi correu para o gigante e, usando a funda, derrubou-o com uma pedra que lhe atingiu a fronte. Na presença das tropas inimigas, no lado oposto do rio, Davi matou o gigante Golias, tornando realidade a vontade de Deus. Davi conhecia a linguagem da fé. Talvez a porção mais eloquente desta mensagem se encontre na conclusão do seu salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, versículo 6.
A conclusão da linguagem da fé é esta: Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos dá bênçãos com abundância. Aprenda a linguagem da fé. Aprenda nos tempos normais, nas épocas de perigos e na presença de seus adversários. Use a linguagem da fé. Nos tempos normais, use a linguagem em sua vida física, social. Na época de perigo, use a linguagem da fé para afirmar a proteção de Deus e declarar sua liderança. Na presença dos seus inimigos, quaisquer que sejam eles, use a linguagem da fé a fim de proclamar as provisões de Deus, reconhecer a sua honra e declarar a sua bênção. Tenha certeza, em qualquer situação, qualquer que seja a dificuldade, Deus é fiel e bom e deseja dar-lhe bênçãos abundantes. Deixe que a linguagem da fé lhe permeie a vida. Permita que ela desenvolva o seu caminhar cristão e aprofunde sua vida com Cristo. Liberte o poder de Deus mediante a linguagem da fé, permitindo que os milagres divinos fluam por seu intermédio. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.